tem uma palavra do Senhor para a sua vida, para o dia de hoje, para este início de semana. Uma palavra que vai trazer paz, que vai trazer tranquilidade ao seu coração, porque esta mensagem, ela é resposta de Deus. Talvez você está aí triste, cabisbaixa, procurando e não encontrando, não conseguindo vislumbrar nenhuma perspectiva no seu cenário, na sua história. Mas o Senhor, Ele te diz: acalma o teu coração, porque te abates, ó minha alma. Ele está no controle de tudo. No livro de Mateus, capítulo 14, nós encontramos uma passagem poderosa, porque eu creio que ela irá falar contigo nesta manhã. Jesus, ele anda por cima do mar. Veja o que nos diz a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Queridos, minhas queridas, talvez você esteja aí e o teu barco está como que afundando, porque os ventos que têm soprado aí na tua vida, na tua história, têm sido tão fortes que eles têm abalado a sua estrutura. E você, assim como os discípulos ali, não estavam conseguindo ver a presença do Senhor em meio àquela tempestade, em meio àquela ventania. E o Senhor está te dizendo, em meio a essa tempestade, a essa ventania aí que você está vivendo, Ele está presente, assim como Ele estava ali. E os discípulos achando que Jesus era um fantasma. E eu digo para você nesta manhã, não tem fantasma aí na sua casa, nem na sua vida, porque o poder de Deus é manifesto, é a presença do Espírito do Senhor que está na sua casa e na sua vida. E ali Pedro, duvidando, pediu ao Senhor que o chamasse. E Jesus o chamou. E Pedro teve ali coragem, desceu daquele barco e foi caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Mas o Senhor decidiu: vou testar ainda mais a fé de Pedro. E ali o Senhor
deu ordem aos ventos e os ventos vieram soprando ainda mais fortes e Pedro começou a afundar. Mas aí ele se lembrou que a presença do Senhor estava ali e ele clamou: Senhor, salva-me. E o Senhor está te dizendo: clama a mim que eu responder-te-ei coisas grandes e que não sabes. E o Senhor estendeu a mão a Pedro e o livrou do afundamento, do afogamento. E ali todos se maravilharam e reconheceram que o Senhor era verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus está te estendendo hoje a mão e Ele te diz: filho meu, filha minha, estou eu te livrando de afundar em meio a esses problemas, em meio a esta situação. Você não vai sucumbir. Estou eu dando ordem aos ventos a teu respeito para que eles venham cessar. Essa tempestade, esta ventania, ela está cessando hoje na sua vida, na sua casa. Receba esta palavra, esta mensagem profética, porque Deus está acalmando ventos e tempestades. Amém?